E já de volta com o seu programa Vida e Saúde. Hoje falando sobre dengue, recebendo aqui o Dr. Rodrigo Nogueira Angerami. Dr. Angerami, médico infectologista, médico assistente do Hospital das Clínicas da Unicamp e também consultor do Ministério da Saúde e Secretaria da Saúde, né? Ele está aqui para responder, tirar todas as nossas dúvidas sobre dengue. Vai ligando, vai participando. O telefone é 19-3871-9620. Ou, se preferir, está aqui o computador videsaude@rs21.com.br. Doutor, vamos lá para Aracruz, no Espírito Santo. Quem representa a cidade é a nossa amiga Vânia Pessotti Ribeiro. Dona Vânia, Deus abençoe a senhora. Muito obrigado por estar conosco. Pede a bênção. Deus abençoe. Doutor, minha filha de 5 anos está com suspeita de dengue. E hoje, ao fazer o hemograma, a taxa de hematócrito estava acima de 40,10%. O pediatra disse que não devo me preocupar. É certo, o que devo fazer? É nossa amiga Vânia, doutor, preocupada com a filhinha dela de 5 aninhos. Olá, Vânia. O hematócrito, assim como as plaquetas, são 2 marcadores de gravidade. Existem ali, sim, alguns números ou valores críticos, né? Mas que isoladamente eles acabam não tendo um papel tão importante, né? Eles podem servir, sim, de alerta. Pelo número que você menciona, a rigor não haveria grandes alterações, mas muitas vezes as alterações laboratoriais, elas podem não existir e os sinais de gravidade podem estar presentes. Então, mais do que o hematócrito, ou repetir um hematócrito, é importante ficar alerta para aquilo que nós havíamos mencionado, né? Vômitos, dor abdominal, sangramentos, enfim. Vamos lá para Recife, em Pernambuco. Quem está representando a cidade é a nossa amiga Maria de Fátima Lins da Silva. Dona Maria de Fátima, um beijo para a senhora. Muito obrigado, viu, Dona Maria de Fátima? É verdade que quem tem dengue e toma Tilenol vira uma dengue hemorrágica? Pergunta a nossa amiga Maria de Fátima, doutor. Não, Maria de Fátima. O Tilenol, né, o princípio ativo é o paracetamol, que nós já mencionamos anteriormente. É um medicamento que, sim, pode ser utilizado desde que prescrito por um profissional da saúde, que tem indicação de fato. A grande questão em relação ao Tilenol, né, é que, assim como outros medicamentos, uma dose acima daquilo que é recomendado pode trazer problemas à saúde. Não necessariamente hemorragia, mas ele pode causar o que nós chamamos de toxicidade hepática, ou seja, pode causar um problema no seu fígado. Mas se for utilizado aquela dose prescrita de maneira correta e por um profissional da saúde, é uma droga segura para ser utilizada e não desencadeia hemorragia. Vamos lá para Dourados, Mato Grosso. Quem representa é a nossa amiga Marilene Zoros. Deus abençoe, dona Marilene. Olá, Frei. Olá, doutor. Eu queria saber se o medicamento específico Pessoa, que é recomendado para picada de animais peçonhentos, também pode ser usado no combate à pessoa infectada com a dengue, né? É a nossa amiga Marilene Zoros. Indicou aqui, específico Pessoa, doutor. Isso é um medicamento também, não? Frei, Marilene, esse é um medicamento bastante utilizado no meio popular, enfim, faz parte da cultura popular, principalmente dos indivíduos que residem nos estados da região norte, enfim. Para dengue não há evidência nenhuma, enfim, de que possa trazer algum benefício, enfim, é um medicamento que faz parte do cotidiano popular, mas que não, em relação ao qual não há evidências científicas de qualquer benefício para dengue. Vamos lá então para Tietê, na cidade de Tietê, São Paulo. Quem representa é Palmira Aparecida Martellini. Dona Palmira, um beijo para a senhora. Muito obrigado por estar conosco. Minha filha teve dengue, diz ela, e se sentia muito fraca, muita fraqueza. E agora está tomando uma vitamina chamada Centrum. Tem algum perigo, doutor? Pergunta a nossa amiga Palmira. Não. A hipervitaminose é uma complicação de uso exagerado, descabido de vitaminas, né? Esse medicamento é um complexo de vitaminas, né, que muitas vezes é prescrito na fase de restabelecimento. Em relação à dengue, não traria problema, só precisa ficar atento se a indicação ela foi feita por um profissional da saúde e se a dose é apropriada. Vamos lá para Miranda do Norte, lá no Maranhão. Quem representa é a Rosiane Santana Martins. Deus te abençoe, Rosiane. Pedindo a bênção, Deus abençoe você. Quais são os tipos de exames para diagnosticar a suspeita de dengue? Está parabenizando o tema do programa, nossa amiga Rosiane, doutor. Rosiane, há 2 tipos de exames. Aqueles que são feitos para a gente averiguar a gravidade
Então, as plaquetas que nós já mencionamos, o hematócrito, ambos fazem parte ali do hemograma. Esses não fazem diagnóstico de dengue, esses me apontam se há ou não tendência de gravidade. E existem alguns exames que nós chamamos de específicos, que a gente pode ter o exame para capturar, identificar o vírus da dengue, que são exames mais sofisticados e, via de regra, não são feitos, e o exame mais rotineiramente utilizado, que é a sorologia. Toda vez que a gente entra em contato com um vírus, uma bactéria, nós produzimos anticorpo contra aquele vírus, contra aquela bactéria. A sorologia, o que é que faz então? Colhe-se o sangue daquele indivíduo que teve a suspeita de dengue, idealmente a partir do 6º, 7º dia de sintomas, para averiguar se há o anticorpo contra o vírus da dengue, ou seja, se o organismo dele respondeu contra o vírus da dengue. Se esse exame for positivo, aí nós confirmamos que aquela suspeita se transforma, então, de fato, numa confirmação. Foi dengue. Doutor, vamos lá para Chapecó, Santa Catarina, e a nossa amiga Vanessa Fátima Felício. Vanessa, um beijo para você, muito obrigado por estar aqui conosco no programa Vida e Saúde. Olá, Frei Rinaldo, peço bênção, Deus abençoe para mim e para minha família, Deus abençoe a todos. Frei, sou acadêmica de nutrição, parabéns. E gostaria de saber, existem medicamentos, vitaminas, né, nesse caso, que possam curar quem está com dengue ou é só via medicamentos? A nossa amiga Vanessa, doutor, que é estudante aí de nutrição. Olá, Vanessa. Infelizmente, não há nenhum medicamento ou alimento que seja comprovadamente efetivo para tratar a dengue. O que se recomenda, obviamente, é uma nutrição leve, em vigência do período da doença ativa, ou seja, não utilizar alimentos muito gordurosos, pesados, são alimentos leves, mas o mais importante de tudo é você ter uma ingestão de líquidos em grande quantidade. Um dos grandes intervenções para minimizar complicações e até reverter complicações é a hidratação do indivíduo. Então, seja através de água, de sucos, de água de coco, de hipertônicos, o indivíduo precisa ingerir líquidos. Então, esse, na realidade, é o grande tratamento para a dengue, a ingestão de líquidos. E vamos às ruas. O povo pergunta. Oi, meu nome é Bianca e eu gostaria de saber se a dengue hemorrágica só acontece quando a pessoa é picada pela segunda vez. Tá aí, doutor, está acompanhando o programa, né? Picou uma primeira vez, normal. Segunda vez, já é hemorrágica, é preocupante? Essa pergunta é muito pertinente, Bianca. Nos últimos tempos, dado as epidemias que sucederam aqui no estado de São Paulo, na região sudeste, em várias outras do Brasil, o que nós temos? Indivíduos que tiveram dengue numa epidemia, tiveram dengue numa segunda e podem ter numa terceira e eventualmente numa quarta. Lembrar que o indivíduo pode ter dengue 4 vezes. De fato, indivíduos que tiveram dengue uma vez, eles têm um risco aumentado de ter dengue hemorrágico frente a uma segunda, uma terceira, uma quarta exposição, né? Então, exposição pregressa, dengue anteriormente, é fator de risco sim para ter a forma hemorrágica. Entretanto, alguns indivíduos podem ter dengue hemorrágico numa primeira infecção, ou seja, não precisariam da segunda, da terceira ou da quarta. Já na primeira infecção, teria aquela resposta inflamatória importante que é a causa ou a gênese da dengue hemorrágica. Agora o senhor citou 1, 2, 3, 4. Me desculpe a pergunta, mais uma quinta, e sexta, sétima? Na realidade, nós temos 4 sorotipos da dengue. Sorotipo 1, sorotipo 2, sorotipo 3 e o 4. Né? Uma vez que a pessoa tenha a infecção por um dado sorotipo, por exemplo, sorotipo 2, ela nunca mais vai ter a dengue pelo sorotipo 2. A imunidade dela, aqueles anticorpos, vão protegê-la, em teoria, para o resto da vida. Mas ela continua vulnerável ao dengue 1, ao dengue 3 e ao dengue 4. Então, como são 4 sorotipos, picadas, ela pode ter dengue 4 vezes. Ela nunca vai ter, ou potencialmente não vai ter, do ponto de vista científico, a gente assume que quem teve dengue por 2 não vai ter mais o 2. Quem teve pelo 3 não vai ter dengue 3 novamente, mas pode ter pelos outros. Ok. Doutora, aqui, ó, a Neuza Pereira de Piedade, São Paulo. Obrigado, Ana Neuza, um beijo para a senhora, muito obrigado pela participação. Ela faz uma pergunta interessante, aliás, toda pergunta aqui é super interessante, é muito importante. Cada pergunta aqui é muito importante. Ela gostaria de saber
Como identificar o mosquito da dengue? Como é que ele pode ser reconhecido? Ele é parecido com o pernilongo? Como é que é? Ele traz uma plaquinha, oi, eu sou o mosquito da dengue, eu sou a Aedes aegypti. Como é que eu posso identificar aquele mosquito como sendo o mosquito da dengue? Olhos não treinados muitas vezes podem não perceber que sim é o Aedes aegypti ou eventualmente considerar que seja o Aedes aegypti e não sê-lo de fato. Primeira questão é, esse mosquito ele tem hábitos diurnos, ou seja, ele se assemelha sim ao pernilongo, né? Ele tem algumas características no corpo que eles são rajadinhos, né? Ou seja, eles têm cores rajadinhas de branco e preto, eventualmente, assim, como se fosse uma pequena zebrinha, e tem hábitos diurnos, né? Mas é muito difícil para olhos não treinados fazer essa distinção. Muito bem, está aí, importante aí. Nós vamos fazer um desafio aqui para o diretor. Diretor, no próximo bloco, tenta aí achar uma fotografia de um pernilongo normal e um pernilongo e um mosquito da dengue, o Aedes aegypti, para a gente fazer uma comparação e mostrar na tela aí para a gente tentar identificar a olho nu. Enfim, é uma tarefa aí para o diretor do programa, o Alessandro. Olá, Frei, meu nome é Lilian, sou aqui de Valinhos. Obrigado, Lilian, pela participação, viu, Lilian? Gostaria de saber se tomar complexo B ajuda a repelir o mosquito e dizer que é muito importante a pessoa que tem suspeita de dengue também passar repelente no corpo para evitar que seja picado e transmitir a doença a pessoas em sua volta. Nossa amiga Lilian, aí uma recomendação, né, doutor? Lilian, de fato, o repelente, como nós mencionamos anteriormente, pode ter sim um fator protetor. Só lembrar que cada repelente tem a sua especificação, a sua duração, eventualmente elementos que podem minimizar a sua ação, como entrar na piscina, tomar banho, enfim, isso acaba excluindo. O complexo B, como nós mencionamos, ele não tem uma eficácia que justifique o seu uso, porque o volume deveria ser muito grande e o excesso de vitaminas pode trazer mal. Doutor, no intervalo teve aquela dica, né? E a gente viu assim, por exemplo, um reservatório, um recipiente que contém água lá do cachorrinho. O cachorrinho está lá há muito tempo, lá, o mosquitinho foi lá e depositou, enfim. O cachorrinho vai lá e vai tomar água. Ele vai também trazer para dentro do organismo dele o vírus, né? O vírus da dengue, assim. Ele vai transmitir, ele vai ficar infectado, como é que é? Como é que fica a relação da água com o cachorrinho? Bom, o animalzinho, né? O papagaio. O que eventualmente ele pode ingerir, né, são os ovos ou as larvas, né? Ambos, tanto ovos quanto larvas, eles não têm capacidade de transmitir. Então, muito provavelmente, ainda que haja ingestão, seja a larva, seja o ovo, vai ser digerido pelo suco gástrico de forma a não causar doença no animal. E ainda que esse animal, eventualmente, mantenha ovos ali na pelagem, na língua e lamba, né, uma criança, eventualmente, a via de transmissão não se dá por lambedura, se dá pela picada do inseto que injeta na corrente sanguínea o vírus. É na corrente sanguínea? É na corrente sanguínea, então, através do mosquito. O cachorrinho não só não fica com o mosquito, como com também o vírus, não transmite. Esse é o Vida e Saúde, gente. Quanta informação para você. Nós vamos chamar o intervalo. Temos ainda mais um bloco. Esse é o bloco decisivo, gente. Prevenção, tratamento e muito mais respostas para você. Quer saber? Não sai daí, a gente volta já. Esse é o Vida e Saúde para você. Não se usa mais o suporte do vaso, então o prato do vasinho da planta. O ideal é que hoje a água escorra direto do vaso para o chão. Então, aquela ideia de colocar areia no vaso também não é mais o ideal. Vamos deixar os vasinhos de planta sem o pratinho para que não ocorra o acúmulo de água e a reprodução do mosquito.